Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje nós estamos com a questão 536 do Livro dos Espíritos. Então vamos à leitura. Na questão 536, Kardec pergunta aos espíritos: são devidos a causas fortuitas ou ao contrário? Têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então ele já está explicando, né? Tudo acontece com a permissão de Deus. Não significa, né? É o que ele está dizendo. Assim, tudo tem uma lei de ação e reação que também faz parte, porque às vezes a pessoa pensa que tudo é uma situação determinada. Se ventou é porque já tinha sido programado que fosse ventar em tal ponto. Não. Tem leis de causa e efeito. Os espíritos superiores do nosso planeta, eles também coordenam certas situações que são necessárias. Outras situações eles fazem o possível para poder amenizar determinados problemas que podem ser gerados. Mas tudo acontece, como ele disse, com a permissão de Deus. Se acontece determinada situação, é porque Deus permitiu. Aí a subpergunta A fala o seguinte: objetivam sempre o homem esses fenômenos? E aí ele diz o seguinte: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, uma tempestade que quebra as árvores e traz vamos dizer assim, apaga as luzes da cidade, gera uma espécie de caos temporário, na verdade, muitas vezes vem para poder sanear o ar, vem para poder reequilibrar, para evitar de proliferar uma série de doenças. Então, se a gente analisar dessa forma, aquele vento tempestuoso junto com uma chuva escaldante, né, vai trazer um benefício no final das contas, né, evitando uma moléstia, por exemplo, de se espalhar. Então, tudo tem um porquê. É lógico que nós sabemos que existem uma série de situações que prejudica, mas isso que prejudica é também para exercitar a inteligência. Nós estamos na Terra, não por acaso, mas para que a gente possa exercitar as nossas capacidades. Então, as situações vêm na nossa vida para que a gente possa também aproveitar essas experiências. Imagine se tudo fosse de uma forma que não fosse nos perturbar, nós não sairíamos do caos do princípio, porque o que nos motiva a ir à frente é justamente alguma situação que nos tira do conforto. A gente, se está numa situação bastante confortável, a gente acaba sentando, depois deita e dorme. E uma situação que nos incomoda, a gente sai do lugar comum e começa a progredir. Sob pergunta B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E os espíritos respondem: evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então aqui está explicando, né? Esses espíritos que exercem funções nos reinos naturais, eles estão lá também, né? Ajudando a coordenar uma série de fenômenos que a gente somente vê uma reação científica, existe um controle inteligente, né? Existem os que estão mais na operação propriamente dita do fenômeno, e existem os outros que supervisionam. Então, de acordo com a elevação de cada espírito responsável por cada setor e cada região, vai fazer com que ele tenha uma responsabilidade maior ou menor. Questão 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns
eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E aí os espíritos respondem assim, tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. E aí ele fala o seguinte, poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Aí ele fala, tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebeis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, existem uma série de situações que coordenam os fenômenos que a gente percebe. Então, por exemplo, para a natureza em geral, existem espíritos dedicados a ajudar o equilíbrio da natureza. Então, imagine o seguinte, a pessoa aqui na Terra teve uma vontade de ajudar muito a natureza. Quando chegar lá no plano espiritual, ela vai exercer, provavelmente, grande parte da sua influência, ajudando também, da mesma forma, no equilíbrio das forças. É lógico que ela vai ajudar de acordo com as suas condições, nos trabalhos que for chamado, diante das condições que possuem inteligência e elevação moral. Então, para cada espírito que tem determinada envergadura espiritual, ele vai ter determinada incumbência. E, ao mesmo tempo, depende da capacidade que ele mesmo buscou adquirir. Se ele não buscar se transformar e aprender um pouco mais, o serviço dele vai ser de uma forma um pouco mais simples, mas nem por isso deixa de ser importante. Então, todos nós vamos ter um papel para determinadas situações, e tem espaço para todos os tipos de trabalhos diferentes. E a Terra, com certeza, no caso dos fenômenos, não fica diferente, né? Existem os espíritos, sejam superiores, os intermediários, ou os que são estão mais na base da escala, estão lá também agindo para poder ajudar. 538, formam categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí fala assim, que foram ou que o serão. Aí, então, aí ele faz uma outra pergunta aqui, para a gente poder pegar o fio da meada. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Fala assim, isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, aqui ele já explica o seguinte, que tem alguns que foram, por exemplo, encarnados, às vezes não, às vezes esses espíritos ainda não chegaram até mesmo na categoria hominal e realizam um tipo de trabalho lá também. Então, tem os que estão acima, né, que fazem a parte do auxílio como superiores, e esses espíritos de ordens superiores fazem os seus trabalhos e auxiliam. E também existem, como eu já tinha explicado, os que estão mais abaixo. Então, depende muito daquilo que se destina. Imagine que um espírito que está coordenando, por exemplo, uma determinada localidade um pouco mais ampla, ele precisa de ter uma capacidade de conhecimento a respeito dos fenômenos, a respeito dos elementos químicos e das ligações subatômicas para poder fazer determinadas direções. Então, quando você vê, por exemplo, uma equação meteorológica, ela é um pouco complicada, porque ela tem muitas variáveis e ainda tem aquela questão de que ainda o que está na teoria nem sempre se aplica ao que acontece no dia a dia, porque existem uma série de fatores que interferem no resultado. Então, no laboratório, a vida funciona de uma forma, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Mas no mundo real, existe sempre uma série de situações que estão fora da análise e que acabam interferindo no processo. Então, para que esse espírito possa coordenar os fenômenos geológicos, as mudanças climáticas, de forma mais positiva, ter um resultado específico para cada
vamos dizer assim, para cada tarefa um pouco maior, um espírito que tenha mais condições de interpretar todos os dados que estão possíveis, para ele poder colocar em cada ponto determinada falange de espíritos que vai interferir num processo para poder gerar um balanceamento, um equilíbrio no clima. Então, é uma espécie de estratégia. Se a gente precisa, vamos dizer assim, neutralizar um fenômeno, como que eu preciso neutralizar? Preciso utilizar certos espíritos de tal categoria para poder fazer tal intervenção. Então, para isso, eu preciso entender o fenômeno, entender o que eu posso fazer e como eu fazer, e coordenar. E isso precisa de elevação. Questão 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E aí os espíritos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. Olha só que interessante. Fica aquele monte de espíritos formando, conduzindo todas aquelas situações. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Ela fala assim, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus, de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo grau de desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, aqui ele explica justamente que esses espíritos que estão nos fenômenos, especificamente os que estão mais na base dos fenômenos executando, existem muitos espíritos que ainda, vamos dizer assim, nem chegaram à categoria luminal. Então, são espíritos que têm uma evolução relativa e estão desempenhando suas tarefas. Alguns são coordenados e têm uma consciência maior, outros têm uma consciência menor. Mas existe sempre uma coordenação. Então, é como ele fala, ele dá um exemplo para tentar explicar um pouco o que realmente acontece. Imagina que alguns espíritos que estão ajudando a coordenar certos fenômenos nas marés. Então, esses espíritos, sendo, vamos dizer assim, mais na base da escala, eles serão mais instintivos, mas poderão ser coordenados através das leis naturais. Como, por exemplo, você pega uma alcateia onde tem um alfa que coordena. E aí você tem uma série de outras situações que você faz com que coordene os grupos. E assim por diante. Então, para isso que acontece, determinados espíritos um pouco mais evoluídos têm condições de estabelecer certo grau de preponderância sobre eles para poder fazer com que o resultado objetivado seja alcançado. Então, eles têm conhecimento a respeito da vida de cada um deles, dessa coletividade que está inserida no contexto da parte elemental e vai utilizar de acordo com a necessidade para poder atingir o fim de equilíbrio do planeta. Vamos parar aqui no Os Espíritos durante os Combates, questão 541.
A gente dá continuidade na semana que vem. No livro Calma de Emmanuel, nós estamos no capítulo Mantendo a Serenidade. O Emmanuel diz o seguinte: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então, existem várias formas de nós tratarmos, seja os assuntos, ou seja de formas a nós que nós fazemos, né, essas atitudes que a gente, essas ações que vão fazer com que tenha mais equilíbrio e paz nas nossas vidas e na vida de todos nós. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Então, a primeira coisa, tudo o que acontece na nossa vida acontece com a permissão de Deus. Então, por exemplo, se um mal nos acontece, Deus permitiu que ele acontecesse, seja por expiação ou prova necessária, nós precisamos passar por aquilo, por alguma razão que a gente às vezes desconhece. Existem situações onde mesmo nós agimos para um resultado, e aí o que acontece é a questão mera da lei de causa e efeito. Mas tem coisas que a gente não causa e o efeito vem para nós, né? Existem uma causa de um terceiro e chega a nos prejudicar. Então, seja como for, o que acontece? Nós todos somos responsáveis por aquilo que acontece conosco, seja por falta de previdência, seja por negligência, seja por uma ação deliberada, seja por omissão. A gente acaba agindo de alguma situação, ou de alguma forma. E se não foi nessa vida, ou se todos os requisitos foram preenchidos, nós tivemos a previdência necessária, a cautela, mas assim aconteceu, provavelmente no passado está lá a resposta. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário, a sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor da pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Às vezes alguma pessoa vem e fala uma coisa ruim sobre um terceiro, uma pessoa, e fala assim, poxa, o pessoal falou, o que acontece se você não vai propagar? Você vai chegar e vai fazer, bom, aqui encerrou. Aquela conversa para por aqui. Não vou levar adiante. Porque senão você vai disseminar o mal. É o que ele está dizendo. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Então, às vezes, uma pessoa, né, vem até você e comenta uma situação e te explica o que aconteceu com ela, com a família dela. Fala assim, poxa, mas aconteceu isso, fulano de tal agiu dessa forma comigo, porque o meu filho fez dessa forma, e a minha filha de tal situação, meu tio aconteceu isso, a minha mãe tal coisa, a minha avó, e aí vai falando a respeito das situações. E aí você vai lá e leva justamente para o parente e fala assim, então, fulano de tal se queixou comigo, falou isso. Procede? Não, para com isso. Aí o que acontece? Ela começa a gerar assim, por que você foi falar para fulano tal essa situação? É isso que ele está dizendo. Então a pessoa vem lá, queixa para você. Você vai lá e não comunica ao parente acusado. Você, poxa, fulano de tal falou que você fez isso. Você também não devia ter feito dessa forma. Então você vai lá e compra uma espécie de briga, ou exerce uma espécie de advocacia administrativa e tenta chegar e defender outra pessoa. Então, não, o que você faz? Você faz a sua parte de escutar e orientar, se você puder, se tiver em condições, ou então acolher a pessoa. Só que todas as situações que nos acontecem, isso é uma coisa muito comum na vida familiar, é que nós estamos submetidos sob o regime daquilo que a gente mesmo plantou no passado. Então, na família, o sangue permite que os inimigos do passado possam estar novamente no mesmo ciclo. Então, às vezes, a gente não aceita certas atitudes, não acha adequado certas coisas, mas não seria por acaso que a gente estaria junto.
E justamente a gente tem que entender os que não têm condições de dar aquilo que a gente espera. É como disse Jesus, né? Os sãos não precisam de médicos, os doentes sim. Então, se você está numa condição mais de compreensão e sabe que a pessoa nesse momento não tem como dar alguma coisa melhor, aceite o que ela dá e siga em frente. Não dramatize os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Então, quando acontece alguma coisa conosco, muitas vezes não é a própria coisa em si que é muito grande ou muito prejudicial, mas a forma que nós encaramos a coisa. É muito comum nós darmos uma dimensão exagerada, extrapolar as considerações e acabar tendo um sentimento um pouco diverso do que deveria ser correto. Então, o que a gente precisa ver? O que realmente é. Assim, será que eu estou exagerando? Será que não é para tanto? Vamos falar, né? Será que eu estou fazendo tempestade no copo d'água? E às vezes é muito comum a gente fazer a tempestade no copo d'água, né? Então, a gente faz o possível para poder compreender o problema, entender que todas as coisas passam, esses problemas vão passar também, e vai ficar tudo bem. E faz parte da vida acertar e errar. E todo mundo, sem exceção, acerta e erra. Se hoje é o seu dia de perdoar, acredite, amanhã vai ser o seu dia de pedir perdão. Então, enquanto chegar o momento, perdoe e segue em frente, porque Deus, nosso Pai, nos perdoa de inúmeros erros que a gente tem. E a gente tem que fazer o possível para poder perdoar o erro dos outros. E às vezes o outro faz alguma coisa que a gente não gosta, e a gente vai ter que perdoar, mesmo diante das situações que a gente se sente desagradado, ou até mesmo, às vezes, justificado. Assim, não, mas fulano de tal fez errado, tudo bem. Mas é o exercício do amor, né? Ninguém disse que seria fácil. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Nossa, vai acontecer isso, o mundo vai acabar. Então, para com essas situações de chegar e prejudicar, ou então de propagar uma coisa ruim que às vezes não vai acontecer. Nossa, agora vai vir um frio que vai matar um monte de gente vai morrer, tal coisa. Né? Até estava comentando com a Silvânia que eu achei interessante que tem o efeito placebo e o efeito nocebo. Eu não sabia que existia essa palavra também. O efeito placebo é aquele que é uma pílula, por exemplo, que não tem eficácia nenhuma, igual uma pílula de farinha, e você fala assim, essa pílula é muito boa, você toma ela que você vai ficar bem. A pessoa acreditando que vai ficar bem, ela se realmente melhora. E agora, ao contrário, fala assim, toma esse daqui, que isso aqui é um veneno, e a pessoa fica mal, por exemplo. Fala assim, esse daqui vai te prejudicar, então pode tomar que você vai começar a ter febre logo depois. E a pessoa chega e fica com as mesmas situações, que é uma sugestão. Então, de acordo com aquilo que a gente propaga, aquilo que a gente sugere, a gente pode elevar ou pode prejudicar. Então, independente da situação, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente coloca para o outro, né? Que a gente não prejudique ninguém e que a gente faça o possível para poder sempre lembrar que nós somos responsáveis por isso. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e a esquecê-los. Então, sempre vai vir boato, pessoas que vão ter um comentário de uma situação ou de outra. E a gente tem que escutar de um lado e sair pelo outro. Falar assim, tudo bem, tá. É um boato, não é a verdade, eu não sei se é verdade, então aqui encerra. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Assim, nossa, vi fulano de tal, aconteceu tal coisa. Então, você estava muito doente, e aí e a pessoa vai lá e ao invés de chegar aí e tentar ajudar, vai lá e coloca mais lenha na fogueira e prejudica, né? Incita a pessoa a ter um pensamento mais negativo, e não é para isso. Recordem muitos lances difíceis da vida. A serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Né? Então, muito comum, em situações que a gente vive, às vezes o outro vai estar em paz, dependendo do que a gente faz. E às vezes a gente pode trazer um inferno para a vida do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente planta, para que a gente não possa colher aquilo que a gente não deseja. Então, seja como for, seja por ação que nós tenhamos praticado, ou uma reação diante daquilo que os outros praticaram para nós, saibamos conservar a paz,
saibamos nos compreender e não trazer para dentro de nós sentimentos ruins. O sentimento ruim, ele tem um problema muito sério de nos alterar o equilíbrio, nos trazer doenças, nos trazer influências nefastas. E o que que acontece? A gente começa a viver num clima hostil e num clima de sentimentos ruins. Esses espíritos vão estar conosco, vão participar da nossa vida, do nosso cotidiano, e todas essas coisas ruins vão te prejudicar. Não vale a pena. Então, que a gente possa chegar e fazer sempre o possível para poder nos ajudar e ajudar aos outros. Vamos, então, agora ao... Só um minuto. Hoje é o toque de amor. Deixa eu compartilhar com vocês. O livro de Meimei, livro da amizade. Toque de amor. Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba da aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem te alterar, se te alterar. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes, nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Então, o toque de amor de Meimei, que ela está explicando, é aquela situação difícil que todos nós, sem exceção, passamos. Que é uma situação que, temporariamente, em alguns momentos da nossa vida, vai chegar uma prova mais difícil do que normalmente acontece. Então, vai ter desafios no lar, né? Como ele fala, né? Às vezes, uma desvinculação violenta, às vezes pode ter acontecido um acidente, uma pessoa morreu e a pessoa se desvinculou, né? Onde se morreu. Houve uma separação. Incompreensões, às vezes a pessoa tenta se explicar de uma forma, não é compreendido, não é bem interpretado, ou ao mesmo tempo esperava que tivesse uma reação e teve outras. Isso tudo é muito normal, porque a gente espera do outro determinadas situações. E o outro espera de nós também, da mesma forma, situações que divergem do nosso ponto de vista. É interessante a gente analisar que está tudo certo, cada um tendo o seu livre-arbítrio, e isso é sagrado, dado por Deus, assim como nós desejamos que o nosso ponto de vista seja respeitado, nós devemos respeitar o ponto de vista do outro. Mesmo que ele vá de contra ao que nós pensamos, mesmo que ele vá de sentimento contrário, até mesmo a nós, vamos dizer assim, uma pessoa que não gosta de nós, e ela tem esse direito de não gostar da gente, assim como também nós temos o direito de gostar do que quer que seja, ou até mesmo de não gostar de determinadas pessoas. Porque faz parte da vida a gente ter sentimentos bons ou sentimentos ruins, sentimentos parecidos ou antagônicos. A lei de atração e repulsão de fluidos mostra naturalmente que fluidos iguais se atraem e diferentes se repelem. Então, se uma pessoa está em patamares diferentes, não vai ter coesão fluídica, não vai ter união. E essa situação natural se expressa de forma onde um sentimento não se coaduna com o outro, não me sinto bem em determinada situação. E aí, diante disso, você vai ter ocorrências difíceis e que vão ser, frequentemente, provas na vida de todos nós. Aí ela traz o convite para a gente não se converter, né, na tuba da aflição. Não entra nesse torvelinho, não faz essa viagem para entrar em desequilíbrio. Compreenda que você está no mundo de provas. Os testes são diários e os testes virão.
A gente não pede evolução. Na hora que vem o teste, a gente fala assim, não queria esse teste. É uma questão muito difícil. Isso daqui eu não vou... Eu não quero resolver essa questão, esse problema. Não, o problema veio para você, porque Deus disse, olha, vai para você porque você precisa passar por isso. A questão é se você está em condições de resolvê-lo bem ou não. Se você vai sucumbir ao problema ou se você vai conseguir superá-lo. A prova é diária. A questão é se nós passamos bem na prova ou não. Se a gente aproveitar e fazer o bem, bom para nós. A gente passou bem sucedidamente. Sucumbiu ao mal, a prova vai vir novamente, seja nessa vida ou na outra, porque a gente acabou não aproveitando a oportunidade e não passamos no teste. E aí ele fala, tumultua em nós a conexão necessária com a providência divina. Então, como você vai estar em conexão com Deus, sendo que você não tem condições de se integrar a Ele? Porque a gente precisa ter condições evolutivas. Quando a gente evolui e adquire condições elevadas, os espíritos de luz estão em contato conosco. Mas, se a gente não está em condições elevadas, o que acontece? Não há condições de conexão, de comunicação. Porque falta em nós a capacidade de ouvir, de perceber, de intuir, porque a frequência vibratória diverge. Então, por isso que ele fala assim, tumultuadia em nós a conexão necessária com a providência. Tá perturbado? Nesse momento, você não vai estar em equilíbrio, em paz suficiente para você estar em conexão perfeitamente com Deus. Ama e auxilia se te alterar. Então, você tem que chegar a fazer o possível para poder amar, e amar é aceitar o outro como ele é. Mesmo que às vezes você fale assim, mas é desse jeito? É desse jeito. E você simplesmente ama e acolhe. A rosa acabará florescendo no espinheiral. Então, quer dizer, o bem ele surge e aparece em todos os lugares. Assim como as situações, as estrelas surgem das trevas. Então, quer dizer, todas as coisas que a gente aparentemente fala assim, nossa, mas mesmo nesse cenário, sim, tudo passa, tudo se transforma, e amanhã o dia nasce de novo. E a outra oportunidade surge. E a vida floresce de novo. Então, as nossas concepções, se a gente permanecer ligado somente a uma situação que aconteceu, a gente para no tempo. E a gente revive a situação. Esse ato de reviver as situações negativas faz com que nós tenhamos novamente o ciclo negativo em nós também. Então, não vale a pena você permanecer num sentimento ruim, porque você carrega consigo as marcas do mal. Não tem como ser diferente. Você vivencia ele toda hora. Então, a melhor coisa que você pode fazer é perdoar e seguir à frente, porque aí você larga todas essas pedras, larga todas as coisas ruins e você segue em paz. O mal teria que vir, né? Como fala assim, é necessário que se sucedam escândalos no mundo, mas aí quem escandalizar, como disse Jesus. Então, vão ter os escandalizadores, ou seja, sempre vai existir momentos em que nós escandalizamos e vai ser outras situações onde nós seremos escandalizados, né? Então, tem horas que a gente vai sofrer os choques do mal. E tem horas que nós promoveremos os malefícios às outras pessoas. Agora, seja na ação de prover o mal, ou seja, na ação de receber o mal, a gente sempre vai buscar pedir perdão a Deus quando nós fazemos, ou a necessidade de nós perdoarmos quando nós sofrermos. Porque esse é o exercício. E por isso que ela fala no final, né? Na construção da felicidade, onde a aprovação apareça, não te lamentes, nem reclames. Então, veio a aprovação, aí ele fala assim, poxa, mas aconteceu isso comigo? Deve ter tirado pedra na cruz, né? Na cruz, porque, de novo, tá a situação. E aí a pessoa fala assim, não, acredite, se acontecer alguma coisa com você, ainda tá bom. Porque Deus sempre permite que a gente possa pagar de forma suave as nossas dívidas. Se vem uma parcelinha tranquila, e você acha que ainda é ruim, acredite, houve um desconto intenso. E aí você faz o quê? Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Ou seja, faz o seu melhor. Se você não está em condições de perdoar, tolere. Tenha paciência. Saiba que cada um dá o que tem. E entenda as situações. A vida sempre vai oferecer a ocasião de você sempre mudar seu ponto de vista. Às vezes você vai precisar passar a situação daquele que recebeu a pedra para aquele que taca a pedra. Depois você fala assim, poxa, eu prejudiquei e agora eu estou pedindo perdão. E aí vem a oportunidade da gente chegar e lembrar.
Poxa, aquela vez lá eu não perdoei a pessoa foi lá e fez isso comigo, eu não perdoei. Então, a gente tem que trabalhar em nós essas mudanças necessárias para que a gente possa viver cada vez mais feliz e se libertar do egocentrismo, que nos prejudica muito. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença, é sempre uma satisfação estar com vocês. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos as informações necessárias para que tudo fique cada vez mais positivo na vida de todos. Um grande abraço a todos e até a próxima.